Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso podcast Força e Dignidade. Hoje eu tenho a honra de ter comigo aqui a arquiteta Marielle Mello. O nosso tema do episódio de hoje é profissão e propósito, algo que na atualidade é um tema que aborda, né, algumas lacunas, outras mais profundas, alguns cânions, assim, e para mim ter a Mari hoje falando sobre profissão e propósito faz todo sentido. Então para mim é um prazer ter você aqui. Gostaria muito que você pudesse dividir, né, a importância de ser uma profissional no mercado de trabalho e fazer comunicar a tua cultura, né, que é o nosso Senhor Jesus. Sim. Através do teu trabalho, das tuas mãos. Mas seja muito bem-vinda, por favor, apresente-se. Glória a Deus, estou muito feliz com o convite, né? Muito honrada de estar aqui com você, amo muito tua vida. Obrigada. E falar de mim é um pouco difícil, assim, né? A gente não gosta muito de falar da gente, eu particularmente, né? Mas eu sou formada há 10 anos, né? Sou arquiteta há 10 anos. Mas eu descobri o verdadeiro propósito enquanto arquiteta depois que eu conhecia Jesus. E enquanto eu me formei, fiz faculdade, enfim, era algo que eu queria como meu trabalho, né? Eu queria viver daquilo, porque eu vim de uma família onde eu tinha que ter o meu sustento sem um homem, né? Então, tipo, vai trabalhar, vai estudar. E depois que eu conheci a Jesus, há 10 anos atrás, eu descobri que não era só uma profissão. Não era algo que eu ia fazer para ganhar dinheiro somente, né? Era algo que estava na minha identidade, na minha essência, no meu propósito. E quando eu conheci os pastores, né? O pastor Tiago, a pastora Lília, enfim, não tem como não falar deles, né? Porque eu era muito escondida. Você até fala, né? Vamos tirar você dessa caixa aí. Eu sempre vivi muito escondida, né? Muito dentro de uma caixa. E Jesus me tirou desse lugar. E ele vem me tirando aos poucos, cada vez mais, né? 10 anos tirando. Acho até usava a expressão lá que eu conhecia a Mari, que eu chamava ela de conchinha. Que ela tem uma pérola dentro da concha. Eu dizia, Mari, tô chegando com a faquinha, eu vou abrir essa concha, vamos abrir essa concha. Então hoje, realmente ter você, né, uma pérola preciosa, saindo de dentro da concha, fazendo se cumprir aquilo que tu foi chamada para ser, né, Mari? Sim. Mari, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco da gente, fala para mim o porquê escolher a arquitetura. Então, a arquitetura para mim é algo que desde muito pequena ela já estava dentro de mim, né? Eu nunca gostei de brincar com bonecas, com essas coisas. Eu gostava de desenhar, sempre desenhei muito, né? Sempre gostei muito, a minha veia criativa tá no meu sangue, né? Então, desde muito pequena eu já sabia o que eu queria. Tanto que eu acho que com 14 anos meu pai disse, tu quer fazer alguma atividade extra? Falei, sim, quero fazer curso de AutoCAD. Ele falou, meu Deus, curso de AutoCAD, porque eu já sabia desde pequena o que eu queria, né? Então isso ele é materializado em mim, né? Tanto que as pessoas até brincam que eu posso pegar algo e transformar, o pastor fala, né? Tu transforma algo que não serve pra nada, mas consegue transformar em algo bonito, né? Pra que a criatividade, né? Isso é um dom. Olha só como é da infância, né? Uhum. E fala pra mim, quais foram as tuas dificuldades no decorrer da tua formação? Me fale também da tua formação, do teu estudo, se você já conhecia a palavra de Deus. Uhum. Eu não gosto muito do termo, né, evangélico, eu sempre nos denomino como filhos de Deus, né? Então, como filho de Deus, naquela época, eu não sei se você já era cristão ou não, conte, por favor. Então, eu não era cristã, né? Comecei a faculdade, enfim, a estudar mesmo, não era cristã. Mas lembro de um dia que a Giesa, ela fez hoje a gente fala GC, clã, né? Cada um chama de alguma coisa. Mas nos intervalos das aulas, ela fazia um encontro, assim, né? Giesa Bernardi? Giesa Bernardi. Ela estava comigo. E eu lembrei disso há pouco tempo, né? Porque eu falava, cara, eu sempre tive princípios, enfim, eu venho de uma família que meu pai militar, então ele era com princípios, sempre tive, né? Mas eu lembro que ela, todo intervalo, ela se desgastava isso. E ninguém ficava lá pra ouvir. E eu ficava, cara, eu não vou deixar a guria aqui sozinha, e o cara tocando violão aqui. Falava, não, vou ficar aqui. E eu ficava.
Só que aquilo já era uma semente, né? E, enfim, daí eu namorava com o Roger nessa época, enfim, ele vivia em um outro mundo, enfim, né? Mas ali ela já estava plantando uma semente, né? Daí depois eu conheci a Cristo faz 10 anos, eu estava no último ano de faculdade, né? E, enfim, né? Daí conheci ali no finalzinho da faculdade, né? Eu sou suspeita em falar da Jéssica também, uma das arquitetas do meu coração, né? Eu chamo tanto ela quanto a Mari de minha arquigata. É realmente uma mulher que tem uma força e uma dignidade ímpar. Vem muito ao que você trouxe agora da criação que você teve dos seus pais, né? Giesa certamente um dia estará nessa mesa e essa força, essa dignidade vem dos pais dela. E para mim também é uma mulher referência, mas você referenciou outra pessoa, que é o Roger. E fala quem é o Dr. Roger e quem são vocês hoje. Então, eu namoro com ele, né? Conheço ele há 15 anos, estou Ai, que lindo, namoro com ele, que amor! Eu brinco que ele tem 32, eu tenho 36, gente. Mas eu conheci ele tinha 17, né? Ele foi meu primeiro namorado, eu nunca tinha namorado com ninguém. E eu acho que ele foi meu primeiro namorado porque eu tinha um sério problema com a autoestima. Eu pensei, cara, quem vai namorar comigo? Ninguém. Quando eu achei ele, falei, é isso. Porque ele é agora. Mas sabe que essa diferença de idade na minha casa existe também. Eu tenho 41 bons, longos anos e meu esposo tem 37. Então é isso aí, criamos certinho. Também tinha 19 anos quando nos conhecemos, eu já era, né, um pouquinho mais velha. A mulher, ela dá uma deslanchada um pouquinho mais cedo, né, mas também temos essa diferença de idade. Mas o Roger, ele é um homem de Deus hoje, assim, né, e ele tem uma história, um testemunho muito lindo, muito forte, a gente junto, né, ele me apresentou a Cristo, eu brinco que ele me largou dentro de uma casa lá com um monte de mulher para ouvir Jesus, e eu já tinha passado por tantas coisas com ele que eu pensava, aqui não vai ser pior do que eu já tava, né, as pessoas aqui estão lendo a Bíblia, acho que aqui vai dar certo. Vai dar boa. E eu acreditava muito no nosso futuro, eu não conhecia Cristo, o pastor sempre brinca comigo que eu não conhecia Jesus, mas Jesus já me conhecia, porque eu estava nos lugares, mas talvez para resgatar ele, porque Deus tem um propósito muito grande na vida dele, eu creio assim, né, ministerialmente falando, e... Ai, difícil falar isso, gente. Mas enfim, a gente tem uma história muito forte, um testemunho muito lindo e, assim, batalhador, assim, a gente batalha muito. Genuíno. E a gente crê muito naquilo que o Senhor nos entregou, né? Enquanto casa, enquanto família, eu não digo que é fácil, assim, né? A gente caminhar todo esse tempo, às vezes a gente se pergunta, né? Tipo assim, será que vale a pena mesmo? Será que é para esse lugar mesmo que a gente tem que ir? E o Senhor continua apontando, não, continuem, porque tá chegando a hora, tá chegando o tempo. Às vezes a gente pensa, até o pastor postou o vídeo, né? Que às vezes demorou 12 anos para ele ver o Natan se batizando e algo acontecer literalmente. Porque enquanto eles ensinavam, talvez eles olhavam, talvez ele nem estava olhando, dando bola. Tipo assim, tu tá lendo a palavra pro teu filho, não tava prestando atenção. E ele não vai ter nem maturidade. Não, mas a semente foi lançada e eles já estão colhendo, né? Só que demorou 12 anos. E eu até falo, tipo, que o nosso casamento, assim, ele tem a nossa casa, enfim, as minhas filhas, um propósito enorme, né? E eu descobri isso numa dor, quando o Senhor fechou o meu escritório de arquitetura, onde eu tinha sonhado ele, tinha mobiliado ele como eu queria. Eu conheci. Ele estava do jeito que eu queria, e o Senhor fechou ele. Ele disse, não é agora. E agora não vou conseguir parar de chorar, né? Mas o Senhor fechou ele porque ele precisava mudar o meu marido, né? Dizer assim, não, ele vinha de uma família onde ele viu a mãe fazendo todas as coisas. A mãe pagando a conta, a mãe arrumando a mesa, a mãe fazendo todo o trabalho, porque ele não tinha uma presença masculina dentro de casa. Então, o Senhor disse, não, você vai fechar e você vai voltar para casa. Só que eu não queria voltar para casa, porque aquilo era o meu sonho, aquilo era a minha vida. Não, Senhor, eu fui feita, se você foi feita para fazer isso, mas não agora. Por quê? Porque foi ali, no meu casamento, voltando para casa, que eu descobri que a arquitetura não era tudo para mim. E durante muitos anos ela era.
Eu me denominava como arquiteta, não como uma filha de Deus. Eu não me via nesse lugar. Tanto dentro da igreja, em todos os lugares, as pessoas me viam dessa forma. E eu não queria mais que elas me... O Senhor não queria mais que elas me vissem desse jeito. Tinha um rótulo. Eu tinha um rótulo. O Senhor queria que as pessoas me vissem como uma filha de Deus, como um testemunho, como uma mulher que foi para casa, que conseguiu cuidar das filhas. Tipo assim, durante nos últimos 2 anos, enfim, que eu fechei escritório quando minha sogra faleceu, quando a Vitória nasceu. Então foi tudo junto. E na minha vida sempre foi tudo junto. O Senhor faz tudo Não junto. faz pequenas porções, né, Senhor? Grandes porções. E, enfim, né? Então ele me trouxe para casa para mostrar o verdadeiro sentido da mulher. É sim lindo tu ser uma empreendedora, uma empresária. É muito lindo. Eu admiro demais assim as mulheres e eu sonho estar nesse lugar. Mas é lindo ver você em casa quando ninguém tá te vendo assim e tu tem que limpar a tua casa, dar comida para as tuas filhas, ler a Bíblia para ela, mesmo quando você não quer, quando tu tá querendo estar lá fora, porque isso era enraizado em mim, né? E eu ficava lembrando, tipo assim, cara, eu já tinha um lugar, um trabalho, funcionária, tudo como fluía muito, fazia muito projeto. E aí quando tu volta para dentro, pro Senhor recalcular a rota, colocar as peças no lugar, montar o quebra-cabeça, colocar o marido no lugar do marido, ele ser o provedor, ele ser aquele que traz, né, a direção para tua casa, né? Porque era muito fácil eu colocar as botinas. Então, tipo, ainda às vezes eu tenho que lutar com essa identidade, porque é fácil para mim colocar as botinas aí. E automaticamente o ciclo, ele se repete quando a gente não tem o posicionamento, né, enquanto filha de Deus, de quebrar isso. Porque viveu com a mãe e o pai, né, uma ausência. E viu na esposa a força da mãe. Ai, que diga-se passagem, era minha preciosa. Se tem alguém que sinto saudade na minha vida, é da Dona Chica, me ensinou muito no silêncio dela, na simplicidade dela. Então eu também posso imaginar que assim como foi dolorido para ti, pode ter sido 2 vezes mais para ele. Com certeza. E o Roger, ele teve que renascer nesse tempo, né? Assim como eu tive que voltar, encerrar uma coisa para mais tarde voltar, ele também teve. Porque ele só tinha ela, né? Só tinha a mãe dela, ele não tinha ninguém. Tipo assim, ninguém. Tipo assim, agora. Não, pra correr. Ninguém. Isso aqui, o Roger é filho único. Filho único, então assim, ó, tem uma palavra que eu posso definir, ele é resiliência. Porque ele sabe pra onde tá indo, ele sabe o que Deus vai fazer. E mesmo que se ele fala assim, ó, eu posso estar com a minha conta zerada, eu posso estar com tudo errado, mas eu sei pra onde tô indo. E sabe quem é filho. Ele disse, eu não vou parar até o Senhor me dizer assim, viu, agora é o tempo. E ele fala muito de você, inclusive, de uma vez que você liberou uma palavra pra ele, né? Que ele escreveria músicas, né? E essa palavra é uma das palavras que sustenta ele em dias que ele não quer continuar. E aí ele falou, não, mas alguém me entregou uma palavra aonde eu ia ser muito bem financeiramente e que eu ia escrever músicas. E ele, em dias que ele, tipo assim, sente sozinho, óbvio, né? Tipo assim, eu não sei como é perder a mãe, né? Mas eu creio que deve ser muito doloroso, né? Eu falo por mim porque perder pai dói. Mas acho que perder mãe deve ser avassalador. E tu não... esses dias ele tava até bem nervoso, enfim, né? E ele falou, meu Deus, eu queria poder correr pra casa da minha mãe e deitar no colo dela. Porque às vezes a gente tem muita rede de apoio, assim, tipo, a gente tem hoje, não porque a pastora tá aqui, né, mas eu brinco que eles são pai e mãe, e as correções são pai e mãe, e às vezes ele fala coisa e eu fico bravo com ele, como se ele fosse meu pai, entendeu? Não quero falar com você hoje, mas o sentimento é esse, porque Deus sabia que a gente precisaria desse lugar, que ele precisaria de um pai. É isso. Tipo assim, a figura do pastor Tiago, né, enfim, falando um pouco do Roger, é de pai mesmo, né? Porque às vezes eles brigam e eu penso que eles nunca mais vão se falar. Eu também brigo. Eu também já tive vontade de nunca mais falar, já tive tudo isso, pra mim também é. E as correções, e falo assim que as conversas mais doloridas da minha vida foram com o meu pastor.
Entende? Cirúrgico, sanguíneo ao extremo. Mas o dia que eu pude ver, e não faz muitos dias, fazem poucos dias que eu pude ver o meu pastor chorar por uma dor minha. Ali eu entendi que, de fato, toda a história, a trajetória deles de forja é para esse tempo destes filhos que optaram, que decidiram, que às vezes não é nenhuma opção, né? Não. A gente fica, vai ou vai, né? Decidiram permanecer e se sujeitar a um pastoreio. Porque não é uma troca de figurinha, né? É formar um filho. Então isso é sensacional. E é muito bonito, assim, ouvir você falar, né, do teu namorado, né? Estamos no mês das mulheres e feliz daquela que tem alguém, né, um colo, feliz daquela que tem um homem provedor, mesmo que com dificuldade, muitas vezes, de se encontrar, por conta da história cíclica que veio, né? E isso é um nível de amadurecimento muito bonito. E trazendo para a nossa realidade, né, atual, como é, Mari, executar projetos num ambiente extremamente masculino? Porque tu tem habilidade com as tuas mãos para você desenhar, certamente você vai falar com a mulher da casa e o homem da casa, mas lá na obra, teu público vai ser 98% masculino. Como é, né, trazendo para em blocos a nossa conversa, você executar projetos levando a tua cultura, levando o caráter de Cristo para um ambiente, para uma sociedade em sua grande parte masculina? Tu sabe que quando eu fazia estágios ainda, eu lembro que antes era mais difícil, assim, né? Mas as mulheres, elas, no canteiro de obras é difícil. Mas quando eu entendo o lugar que eu estou e o lugar que a pessoa está, a gente consegue moldar. Eu lembro que quando eu chegava nas obras, às vezes eles não me respeitavam. Diziam assim, eu quero que tu coloque X coisa aqui. Não, mas é que eu sei, não sei o que lá. Mas eu sempre tive um jogo de cintura muito legal e eu aprendi isso no estágio. Saber lidar com as pessoas, sabe? A educação, eu conheço muitas mulheres arquitetas mesmo, né? Que chegam talvez por, sei lá, falta de princípios, enfim, mas chegam em lugares com uma autoridade, né? Mas tem que saber, quando a gente chega num canteiro de obras, tu precisa tratar as pessoas com respeito. E eu sempre fui muito respeitosa. Então, às vezes eu chegava brincando, conversava, sabe? Da minha maneira, eu conseguia fazer com que eles me tratassem com respeito. Conduzir. Então, eu aprendi isso desde muito cedo, conduzir esse lugar, sabe? Não desde vestimento, o jeito que eu me porto, o jeito que eu falo, o jeito que eles vão falar comigo, sabe? Então, eu gosto muito desse lugar, desse canteiro, né? Quando eu voltei para casa, enfim, eu sentia muita falta, né? De ir pra obra, eu amo, não tenho como fugir. Eu até tentei fugir, mas não dá, eu amo o lugar, né? E eu gosto muito de estar, às vezes eu vejo os vídeos que tu fala que gosta de estar no chão da fábrica, eu amo. Tu sabe que é um lugar que me faz feliz e eu gosto de conversar com esse público. Então, agora eu tô fazendo uma obra, enfim, eu chego lá e ele vem até mim e tal, e eles já vêm com... Eu não sei, eu acho que... Tá chegando a Dona Marielle. Mas eu acho que, sabe quando... A gente sabe que tem uma luz diferente, né? Que eu vou para aquele lugar para levar Jesus também. Então eu não posso chegar lá achando que eu sou a melhor ou maior que eles. Exato. Então eu chego lá e converso com eles, às vezes eu até brinco, né? A gente não trouxe a Coca hoje, às vezes eu levo. Eu vou te perguntar agora, né? A Coca, ela é de regra. Não, tem a que Coca tem que levar. Mas esse lugar também é um campo, sabe? Eu não consigo separar a minha vida com Jesus e a minha vida de trabalho. Então eu preciso levar Jesus lá naquele canteiro. É um canteiro de obras onde eu vou falar de Jesus também. E ontem eu fui numa cliente que eu fiz a casa dela faz 2 anos. E ela me chamou para tomar um café ontem, a casa ficou pronta, enfim, do jeito que ela queria. E essa cliente, aí vem para arquitetura com um propósito, né? Que tu falou assim, que a minha profissão também é um propósito, né?
E essa minha cliente, quando ela veio até a minha mesa, ela tava com câncer. E ela tava careca, enfim, usava peruca. E naquela época eu lembro que ela falou, não sei porque eu vim aqui, mas o senhor não, né? Ela disse, eu acho que você tem que ser a minha arquiteta, eu achei você no Instagram, enfim. E eu sentei na mesa dela, fui com a Vitória, enfim, né? Ela fez o projeto Fiel, né? Tudo igual. E ela disse assim, viu, eu sou muito feliz aqui. E parece que eu não conheço muito bem Jesus, mas parece que ele tá aqui nas coisas que você colocou. E ela de cabelo comprido, e dela falou assim, onde eu fui curada nesse processo da obra. E eu lembro que eu ia até a obra, eu falava com os pedreiros, ela via eu falando com eles, entendeu? Então ela disse, viu, tudo aqui tem uma essência diferente, eu não sei explicar. Ela disse, eu não sei explicar, porque é uma casa. Aí eu falei pra ela, falei assim, eu sei explicar. Porque eu não coloco nada em projeto, eu não falo com ninguém, assim, se não for... Tipo, Jesus me diz assim, viu, faça isso, né? E os projetos, eles são... Pra mim, um projeto é a tradução da essência das pessoas dentro do lar. Exato. Então, eu preciso colocar lá, né? E tem uma outra cliente também que eu já tive vários clientes com câncer, né? E tem uma outra que é a Laura também. E eu lembro que ela tava com Lembrei dela câncer. também. Ela queria desistir no meio da obra. E eu falei pra mãe dela, não, a gente vai continuar. Porque aqui é o legado dela, é a essência dela. Eu fui até o hospital, eu lembro que eu liguei pro pastor e falei, pastor, o que eu faço? Ele disse, vai lá no hospital e ora. Eu falei, não pode ir você. Ele falou, não, é você que vai. E eu fui, eu lembro que eu falei pra ela, viu, a gente vai continuar essa obra e a gente vai terminar. E eu coloquei um quadro lá escrito fé, enorme. E ela foi curada, enfim, né? E também andei no canteiro de obras, conversei com os eletricistas, todos com muito respeito, né? E todo mundo vê, né? O jeito que você trata o próximo, né? Exatamente. Então, tipo... Eu acho que além de tudo, além dos outros ver, o Senhor nos vê, né, Mai? Eu me lembro, quando nós mudamos aqui para o novo administrativo da MRC, que nós iríamos receber uma visita. E você estava para terminar, inclusive nessa sala tem decoração tua. Que eu disse, Mari, socorro. Ah, eu lembro. Vai chegar uma galera aqui, não tem nenhum enfeite nessa sala, porque eu não sou arquiteta, não sou delicada para isso. Você disse, deixa para mim, quanto eu posso gastar? Eu falei, mas que maneira gastar? Eu não tenho dinheiro para gastar. E você disse, só me dá um valor que eu vou dar jeito. E eu me lembro que os clientes entraram por uma porta, e você e o Roger pela outra, com sacolas, e o Roger junto. Não sei se tinha as meninas ainda. Só tinha Manu. Tinha a Manu pequena, com sacolas, e nós recebendo os clientes, e vocês arrumando, e o Roger limpando e passando um pano, e os clientes viram vocês passar, entraram mudos, saíram calados, e quando a gente entrou na sala de reunião, eu só olhei e a sala estava pronta. Então essa é a arquitetura com propósito, essa é a profissão com propósito. Deixa marca na vida das pessoas, né? Sabe que fardo seja leve. Tu sabe que essa, tipo, eu cheguei aqui e até falei pra ela, tu não quer que eu sirva um copo de água? Eu não consigo ser diferente, entendeu? Eu sempre vou ser essa mulher que se você precisar de mim em qualquer hora e me ligar, independente da minha profissão, de tudo, eu vou ir. É isso. Entendeu? Ah, preciso que tu decore a minha sala, eu vou ir. Preciso que tu lave a louça pra mim receber um casal, vou ir. Preciso que tu cuide dos meus filhos pra mim ir fazer um gabinete que eu ajudo a pastora com isso, eu vou ficar com eles. Porque eu entendo que nós, mulheres, quando a gente está literalmente de mãos dadas, a gente rompe ciclos. Exato. E talvez, eu até conversei com o Roger hoje sobre isso, que talvez é tão demorado, porque a gente tá quebrando ciclos geracionais, né? Então, isso de nós mulheres estarmos juntas, você tem uma dor, eu tenho uma dor, as mulheres que andam conosco têm outras, né? Mas quando a gente tá de mãos dadas, parece que fica mais leve. Sim. Então, isso de nos apoiar, né? Tipo assim, preciso de ajuda aqui agora, vamos, a gente tá em pé. Eu me lembro da cena em que eu tava, eu baixei a persiana da sala de reuniões e eu vi vocês atravessando a fábrica assim, quietos. Sem uma necessidade de dizer, eu sou arquiteta, vim trazer as coisas porque ela estava atrasada, então você nos cuidou de uma forma muito, muito bonita. Essa é
o propósito, né, de executar projetos. Projetos santos, ouso te dizer. Eu te peço agora para que você deixe algo, um nosso momento de inspiração, né, como eu ouso dizer, para aquela mulher que já tem uma profissão que está dormente, para aquela mulher que tem muitas iguais a ti, muitas mulheres que têm muito a nos ensinar também, mulheres que se formaram, que tiveram como eu vou usar a palavra, tiveram o prazer, uma palavra um pouco forte, a volúpia de estar numa grande instituição, ouviram a voz do Senhor e puxaram o freio de mão. E também para aquelas que são jovens, que estão prestando vestibular, estão tentando entrar no mercado de trabalho, ou são aquelas mães que estão, quem sabe agora no olho do furacão, criando filhos. E a gente não pensa em mais nada, que cria filhos. Então, nesse momento, assim, o que você diria, atrelado à tua profissão, ao teu propósito, à tua renúncia, que foi ser uma arquiteta, abrir o seu escritório, ouvir a voz do Pai, voltar para casa e agora, vamos usar a expressão, curada, aos poucos o Senhor te solta projetos para que você compreenda que a tua plataforma de envio é dentro da tua casa e que você pode ser uma excelente arquiteta lá, mantendo equilíbrio. O que é para ti, Mari, ser uma mulher revestida de força e dignidade? O que eu posso dizer para as mulheres é que a gente precisa entender a estação que a gente está vivendo. Porque para aquela que está entrando na faculdade, entrando no vestibular, talvez ela já queira se ver casada, com filhos, com empresa. Não. Você precisa estar na estação que Deus colocou você. Porque a gente perde muito tempo lutando querendo estar num lugar que não é para estar no momento, né? E às vezes a gente faz esses caminhos, entender e ter a maturidade, né, a humildade de fazer o caminho de volta. Nunca vai ser fácil você retroceder, puxar o freio de mão, principalmente para nós mulheres, né? Porque a gente faz N coisas, né? É filho, é empresa, é estudar. A gente nunca para de estudar, a gente quer sempre, né, buscar mais conhecimento. Mas eu digo que a força que nós carregamos, né? Eu sempre falo que Deus, ele foi muito cuidadoso com nós mulheres, né? Ele fez nos detalhes, a gente gosta de se cuidar, de estar, né? Então Deus, ele cuidou muito de como ele fez a mulher, né? Ele cuidou muito de que fez tudo. Mas em especial a mulher, ele teve um cuidado. Então nós precisamos olhar, né, aquilo que Deus fez e cuidar da gente, né? Porque às vezes a gente quer acelerar ou viver numa estação que não é para viver e acaba perdendo tempo. Até mesmo uma porção que não é a nossa, para aquela estação. Exatamente, e aí Deus reprova a gente, né? Ele reprova e faz, viu, volta lá, volta para aquele lugar. Vamos fazer uma G3, G4. Porque Deus, ele quer nós, mulheres maduras, né? Eu sempre brinco que talvez a Marielle de 3 anos atrás não estaria pronta para o que Deus quer fazer comigo, né? Eu ainda luto, né? Para entender se é isso mesmo que ele quer. Às vezes eu acho que não é, mas amei, né? Vou acreditar que sim. Mas o que eu posso dizer para as mulheres é que existe uma força dentro de nós. Mas para essa força ser ativada, a gente precisa se cuidar. Exato. A gente precisa entender assim, quem eu sou lá na essência, quem Deus me fez para ser. Eu preciso buscar antes do meu marido, antes dos meus filhos, Deus me fez. Então, se eu não me cuidar e não parar, para assim, eu vou cuidar de mim, desde coisas básicas, dormir bem, sabe, arrumar o cabelo, fazer uma unha, treinar, né, que é uma coisa que... mente e alma. Quando você começa a cuidar de você, de dentro para fora, fica fácil você cuidar dos outros. Exato. Porque é difícil quando você não está bem com você mesma, você conseguir sair para fora. Não vai conseguir. Vai ser que igual uma mola. Você vai ir para fora, mas você vai voltar. Porque vai tentar
porque tem algo dentro que ainda não está pronto. Então, viver no momento certo, no tempo certo, entender se é um tempo de dor, viva esse lugar. Viva o luto. Viva o luto. Né? A gente precisa entender, tipo, tá, o que eu posso aprender com esse momento que eu tô vivendo? Eu vou viver ele até o final e sair desse lugar e ir para o próximo estágio. É como uma cicatriz, né? Eu sempre amo a expressão da cicatriz, que quando batemos a cabeça, fez uma cicatriz, tu lembra dela, tu sente ela, mas ela já curou, então ela não lhe dói mais, mas tu revive tudo aquilo, e revive aquilo com autoridade, com maturidade. E tudo é testemunho, né? A dor, assim como a dor, como a alegria, como aquilo, as conquistas que a gente vive, tudo é testemunho. Exato. Toda dor, toda luta que tu passar, as alegrias, as conquistas, vai chegar alguém até você que vai precisar ouvir. Exatamente. E eu acredito muito, né, no que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 3, né, o tempo e a forma de todas as coisas. E eu não sei se o Roger está em Chapecó ou se ele está viajando. Está em Chapecó. Está em Chapecó. Mas nós estamos numa semana muito decisiva, uma semana de intercessão pela casa do outro. E aí, nesse tempo, eu entendo que para que mulheres do reino sejam evidenciadas, você não precisa ser igual a mim. Até porque seria muito chato, 2.000, né? Imagina só. E que eu também não preciso ser exatamente igual a você, mas que eu preciso de alguém como você, e você precisa de alguém como eu. Assim como a minha casa precisa da sua casa. E hoje, entendendo a tua renúncia lá de trás, dando a oportunidade do Senhor trabalhar na vida do teu marido, ser uma mulher auxiliadora, renunciando o teu projeto para que o teu marido pudesse se transformar, né, num varão com estatura perfeita, foi necessário, e eu creio que em nome de Jesus vai se cumprir. Sim. E ainda celebraremos, desfrutaremos desse tempo de renúncia e de entendimento. Muito embora esse podcast seja extremamente feminino, né, para falar sobre mulheres, né. Aqui é o Clube da Lulu, os homens têm vez aqui, tá, mas não tem tanto. É importante a gente colocá-los no lugar de honra que eles merecem, então isso é admirável, porque enquanto a mulher trata o homem assim, eu sempre brinco que uma mulher ela tem o dom de fazer o marido dela um príncipe ou um banana, e ele vai desempenhar os dois com total excelência, porque vai depender de você. Então hoje, para mim, ter você aqui, né, na minha casa, né, no meu lugar seguro, no meu esconderijo, falando da tua manobra de potencializar aquilo tudo que existe guardado dentro do teu marido, para fazer com que ele se, não é desabroche, porque essa é uma palavra feminina, mas que ele saia da caixa, que ele rompa, então vamos usar força agora, para que ele rompa. Isso para mim é a tipificação de uma mulher revestida de força e dignidade. E é muito pontual esse convite, né? A gente tá passando por algo juntas, né? Que muda a minha casa, muda a sua, né? E de intercessão e oração. E é como se Deus estivesse unindo mesmo, né? A minha força com a tua força. E no momento onde as nossas casas vão passar por algo onde vai romper. Eu creio muito nisso, né? Creio muito no propósito, no tempo certo, no tempo determinado. Deus, ele une, né? Faz a gente sentar nas mesas que precisa se sentar, né? E isso de eu retroceder para ele avançar é para esse tempo, né? É para esse momento, para que ele se torne ainda mais forte do que ele é, né? E entenda que sim, ele é a mente de governo, e até hoje ele ministra no culto de homens, e o título da mensagem é uma mente de governo. Glória a Deus, tome posse, Dr. Roger. É isso, então a gente entende os tempos, né, e glória a Deus por esse convite mesmo. Eu fiquei muito feliz, né, de poder estar aqui e vivendo esse momento de intercessão junto, né, e mudança de rota. É uma linda estação, uma linda estação. Muito bem, quero te agradecer, Mário, né, pelo tempo desprendido, pela oportunidade de te conhecer um pouquinho mais, saber que a Giesa já plantava uma semente, então isso só se confirma todas as palavras em que o Senhor me mandou liberar sobre a tua vida acerca
não de uma comparação, mas de uma semelhança que eu não conseguia entender. Então eu conheci a Gesa num momento, conheci você em outro, mas eram duas muito semelhantes. E eu acredito sim que, né, o melhor da parte do Senhor ainda está por vir. E é lindo, né? Gratificante realmente a gente entender o porquê. É algo que eu me pergunto muito, Senhor, por que eu? Não era Deus, não era pro vizinho do lado, só errou ali Deus a casa, não. Né? Hoje eu consigo entender os porquês de Deus. Quero te agradecer então, mais uma vez muito obrigada, que Deus te abençoe, obrigada por dividir, por acrescentar primeiramente na minha vida e certamente na vida de outras mulheres também. Muito bem, eu quero agradecer a tua presença, Mari, tua espontaneidade, né, teu tempo aqui, aprendo e certamente aprenderei contigo, é um prazer ter você comigo nessa mesa, que tempo precioso, um tempo de qualidade, e se você, assim como eu, precisa melhorar, precisa aprender, precisa com que uma amiga seja alcançada, compartilha esse link, para que mais mulheres do reino e também aquelas que não conhecem o Senhor Jesus em sua essência possam ter a oportunidade de conhecê-lo. Esse foi mais um podcast Força e Dignidade. Eu desafio você a se conhecer, a se aceitar e aprender a crescer e viver em sabedoria. Até mais.